Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta. A gente hoje vai dar sequência aqui à ascensão dos regimes totalitários na Europa. Nas duas últimas aulas falamos a respeito da ascensão do fascismo na Itália e hoje a gente vai falar um pouquinho da chegada do nazismo ao poder na Alemanha e vamos chegar ao nosso tenebroso Hitler. Na imagem aqui a gente abre com um selo, em que há a representação do Hitler ou do terceiro Reich. Eu optei por trazer essa imagem porque a gente tem que entender que dentro de um regime totalitário, a figura do líder, a figura do que na Alemanha se chamava de Führer e na Itália se chamava de Duce, desse mito, dessa liderança cultuada quase que como uma divindade, ela se confundia com a figura da ideia de Estado. Então as duas coisas elas andam em conjunto. O Estado ele é quase que a figura da sua própria liderança. E há essa ideia desse culto e há a ideia de subjugação completa do indivíduo a esse Estado, a esse regime totalitário. E não há ideia de individualidade dentro desse Estado. O indivíduo ele é parte de uma coletividade e deve ser visto como uma célula que ajuda no crescimento, no engrandecimento dessa totalidade. E aqui ao lado eu resolvi colocar a bandeira da suástica para representar esse Estado nazista. A suástica ela é um símbolo hoje condenado e que não pode ser propagado e representado, porque você utilizar o símbolo da suástica significa você comungar e você dialogar e você aceitar todos os princípios que estão por trás do nazismo. E embora alguns hoje teimam em insistir que proibir o uso da suástica, proibir o uso de alguns símbolos seria limitar a liberdade de expressão de outros, eu acho que a gente tem que pensar em um outro ponto de vista, que usar a suástica ou fazer referência à suástica ou fazer referência a tudo aquilo que o Estado nazista ele representou significa você recordar toda uma política de extermínio e de violência, e significa você recordar todos os assassinatos, as opressões que esse Estado simbolizou. A gente vai falar de um grupo político que chegou ao poder e que representou o extermínio de quase 12 milhões de pessoas. Só em judeus a gente fala de um extermínio de cerca de 6 a 7 milhões de judeus. Então isso é algo muito sério, isso não é brincadeira, eu não vejo isso como liberdade de expressão, eu vejo isso como uma necessidade de se regulamentar algo e de se pensar na proibição de exaltação de um regime como esse, que não tem outra palavra para descrever que não seja um regime de atrocidades, um regime desumano e que leva à morte e ao extermínio de indivíduos da forma mais truculenta, mais vil, mais violenta que possa existir. Desde a última aula eu venho mudando meu tom de voz e venho dando uma aula mais séria, menos entusiasta, porque esses conteúdos são conteúdos que me chocam, são conteúdos que fazem mal, são imagens pesadas. Não tem outra palavra para descrever, porque a gente vai perceber que o ser humano ele chega a um grau de desumanidade extremo. Isso por ideologias e ideais que a gente não poderia descrever nem como
como ideais para progresso econômico, progresso político, não tem palavra para descrever. É desumano, é violento, é tudo de tudo de ruim que a gente possa pensar e descrever em relação ao outro, em pensar o outro, em respeitar o outro. Então o que a gente está trabalhando aqui é algo muito sério. Não é brincadeira, não é... Não vamos tomar isso como um discurso que não perpasse por isso, pela seriedade por processos que conduzem, que mexem com a vida de pessoas e com o sentimento de pessoas. Então é dessa forma que a gente tem que ver e interpretar, e é dessa forma que eu vou passar para vocês. Se alguém tem alguma visão distinta, desculpa, eu não comungo com ela e não a apoio. Então vamos lá, vamos dar sequência e vamos entender então como que essa figura desse indivíduo chega ao poder dentro da Alemanha e como esse discurso ganha popularidade. A ideia do nazismo, ela se ancora na ideia de fortalecimento desse Estado alemão e de fortalecimento da coletividade, da nacionalidade alemã. E no fortalecimento dessa ideia de subjugação do indivíduo a essa coletividade. Isso está estampado em várias imagens e está estampado nesse outro selo que está aqui colocado, que recorda o Terceiro Reich. O Terceiro Reich ele é compreendido como um terceiro modelo, uma terceira forma de Estado existente dentro da sociedade, em que o indivíduo ele era completamente subordinado a essa coletividade e agiria para engrandecer essa coletividade. Então, o trabalho, a submissão do indivíduo às regras, a essa hierarquia mais rígida, a essa hierarquia mais militar, que conduziria a Alemanha ao progresso, ao crescimento econômico e a posições de destaque no mundo como um todo. Compreendia-se a ideia do primeiro, do segundo e do terceiro estado. O primeiro estado que seria um estado ali ainda de existência das primeiras comunidades aldeãs, o segundo estado que seria essa formação e unificação do Estado alemão, e o terceiro estado nesse processo de evolução, de chegada a esse regime totalitário, de organização desse governo mais tendente ao totalitarismo. O nazismo ele foi predominante, o partido nazista e a ideia do nazismo foi predominante em países como a Alemanha e a Austrália. A principal liderança está relacionada à figura de Adolf Hitler, o Führer dos nazistas, a liderança dos nazistas, e é conhecido na Alemanha como, essa palavra em alemão, Nationalsozialismus ou nacionalsocialismo. Embora o termo socialismo esteja aqui relacionado ao partido nazista, que é compreendido como Partido Nacional Socialista Alemão. Esse é o termo da descrição, da identidade do partido nazista. Esse termo socialismo está colocado aí não no sentido de engrandecer as ideias marxistas, as ideias socialistas, ou dialogar com o socialismo, como alguns teimam em falar e teimam em propagar. Alguns gurus aí, que se dizem filósofos, teimam em afirmar que o partido nazista seria socialista porque estaria alocado à esquerda e uma das provas disso seria a utilização do termo socialista na própria identidade desse partido. Isso é uma inverdade. O partido nazista ele está relacionado à extrema-direita e ele utiliza o termo socialismo na sua identidade para fazer uma contraposição à ideia marxista. Para mostrar que o Marx era tão... e aí, nas próprias palavras do Hitler, ele era tão distante das ideias socialistas que ele teria roubado a ideia de socialismo que existiria na Alemanha antes mesmo da formação desse Estado alemão, nesse primeiro Estado, nessa origem do Estado alemão. Haveria um ideal de coletividade dentro das aldeias alemãs, a ideia de que um indivíduo ele estaria subordinado ao ideal do coletivo, então ele seria uma peça desse coletivo para poder ajudar essa coletividade.
Então, quando os nazistas usam o termo socialismo, eles estão se referindo e estão fazendo referência a essa primeira forma de organização, onde o indivíduo ele é subordinado ao coletivo. Mas isso não quer dizer que eles estivessem lutando por um ideal de igualdade social, um ideal de melhoria de condições de vida da classe do trabalhador, aquilo que está por trás dos ideais de uma sociedade socialista ou comunista que surge a partir dos ideais de Marx. Então, o conceito de socialismo apropriado pelo nazismo é um outro, é o termo da ideia de anulação das individualidades e de anulação do sujeito em torno desse coletivo, que estaria presente nessas primeiras aldeias alemãs, nesse primeiro Estado alemão, no primeiro Reich alemão, na primeira ideia de organização social existente dentro da Alemanha. E por isso que eles se ancoram nesse conceito de socialismo. Por isso que eles vão se chamar de nacional-socialista alemão. A ideia dessa anulação dessa individualidade, da anulação desse sujeito frente à coletividade, e associada à ideia de um engrandecimento da nação. Por isso o termo Partido Nacional Socialista Alemão. O Partido Nacional Socialista Alemão ele ganha proeminência, o Partido Nazista ele ganha proeminência, ele chega ao poder na Alemanha por meios eletivos, por meio de eleição, no ano de 1933 e termina o seu caminhar até o ano de 1945. Embora ele chegue ao poder em 1933, ele não começa a ser repensado em 1933. Ele começa a ser pensado e articulado em 1922. Por isso, nas aulas passadas, quando falávamos da ascensão do fascismo, eu falei que esse é um movimento que ele leva tempo para amadurecimento dessas ideias. Porque, embora esses partidos tenham começado a surgir oficialmente no início da década de 1920, eles começaram a ser gestados com ideias desde 1917, no momento final da Primeira Guerra Mundial, onde essa ideia nacionalista, essa ideia de revanche, essa ideia de resposta aos vencedores da guerra, elas surgem entre as juventudes dos países ali da Itália, da Áustria, da Alemanha. A principal motivação para o surgimento desse partido nazista e do discurso que está por trás dele é justamente a questão da vitória da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e das imposições trazidas pelo Tratado de Versalhes. Quando terminamos de estudar a Primeira Guerra, eu insisti com vocês, se a gente não entender o Tratado de Versalhes, dificilmente a gente entende a ascensão do Partido Nazista e dificilmente a gente entende as motivações da Segunda Guerra Mundial. Por quê? O Tratado de Versalhes ele foi compreendido pelas juventudes alemãs como um ditado de Versalhes, como uma imposição da Inglaterra e da França aos alemães, ao tratar os alemães como causadores da guerra, como perdedores da guerra, então como aqueles responsáveis por reconstruir toda a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, retirando de dentro da Alemanha todas essas riquezas. Então isso gerou um sentimento de insatisfação nessa juventude e um sentimento do desejo de uma revanche, de uma resposta àquelas imposições. E o sentimento, ao mesmo tempo desse sentimento de revanche, mas um sentimento de fortalecimento da nacionalidade, da ideia de que era necessário que a Alemanha se desenvolvesse, se afirmasse e que essa juventude mostrasse ao mundo que eles eram capazes de superar as dificuldades e de dar uma resposta àquela situação e de mostrar para o mundo como que a Alemanha era superior e como que a Alemanha era capaz de se reconstruir. Então, é diferente do nacionalismo que surge dentro da Itália, porque o nacionalismo que surge dentro da Itália é um nacionalismo frustrado, é um nacionalismo de uma participação de uma guerra que não resultou em ganhos efetivos, e não resultou justamente porque não houve o cumprimento de acordos feitos ao longo da Primeira Guerra Mundial. Aqui não, aqui é um nacionalismo voltado para o engrandecimento dos indivíduos, no sentido de mostrar ao mundo que a Alemanha era capaz de se reconstruir, mesmo vivenciando todas as imposições trazidas pelo Tratado de Versalhes. Então é um outro ideal de nacionalismo que surge no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial. Então esses ideais que estão por trás do fortalecimento dessa nacionalidade,
eles começam a florescer, começam a ganhar popularidade em 1919, quando é fundado, dentro da Alemanha, um partido chamado de Partido Trabalhista Alemão, do qual a figura do Hitler passou a fazer parte. Esse Partido Trabalhista, ele englobava principalmente essa juventude, essa nova cara da política alemã, que estava relacionado às pessoas que tinham vivenciado, de certa forma, aquela guerra e estavam vivenciando naquele momento as consequências da guerra. As consequências de uma guerra que passavam pelo desemprego, passavam pela fome, passavam por todas as mazelas que a parcela trabalhista, a parcela mais pobre dessa sociedade estava vivenciando. E o discurso desse partido, ele teimava nessa insistência de fortalecer, de mostrar como a pátria, como essa nacionalidade ela era forte e capaz de se reconstruir, mesmo com todas as imposições e mesmo com todas as questões trazidas pelo Tratado de Versalhes, imposto pela Alemanha e pela Inglaterra e pela França. Em 1920, o nome do Partido Trabalhista ele foi trocado. Ele deixou de ser Partido Trabalhista Alemão e passou a ser chamado de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, popularmente conhecido como Partido Nazista, que seria uma sigla que englobaria todo esse termo, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, recordando aqui um ideal de coletividade existente nas aldeias alemãs antes mesmo da formação desse Estado, conforme eu disse para vocês agora há pouco. Esse partido tinha como plataforma, tinha como ideia central e discurso central a exigência da abrogação, ou seja, do fim, da ruptura com os tratados de Versalhes e o Tratado de Saint-Germain, que teria subdividido algumas áreas e feito com que a Alemanha perdesse algumas terras, alguns territórios importantes, da mesma forma que a Áustria também. Então, ele queria o retorno a uma condição antes da existência da Primeira Guerra Mundial. O retorno da Alemanha a determinadas posses, a determinadas riquezas, principalmente a regiões que eram regiões importantes do ponto de vista de extração mineral, de extração de ferro, de extração de determinados minerais que seriam importantes para o crescimento econômico das indústrias alemãs, para o desenvolvimento da metalurgia alemã e para o funcionamento dessa indústria e logo para a geração de empregos e crescimento econômico da Alemanha. Então a plataforma girava principalmente em torno da crítica a esses tratados e da importância de abrogação, de revogação desses tratados que tinham sido assinados no contexto da Primeira Guerra Mundial. E trouxe aqui o discurso do Hitler, e uma referência a esse discurso feita por um estudo e estudos colocados e disponíveis na internet a respeito da utilização do termo socialista pela figura do Hitler, para que isso fique bem evidente, para que não tenha nenhuma dúvida de que o termo socialista ele não está no título, não está na identidade do Partido Nazista por uma referência que se faz à esquerda, por uma referência que se faz às teses marxistas. O Hitler ele dizia que o termo socialista, e aqui eu estou lendo o texto, ele dizia que o termo socialista era uma palavra de origem alemã. Então ele já traz essa identidade para o termo socialismo, correspondente ao modelo ideal de terras semicoletivas, semiprodutivas, que existia entre os antigos povos germânicos do primeiro Reich, dessa primeira noção, dessa primeira organização de Estado, em que o indivíduo ele se submetia à coletividade, ele produzia para a coletividade. E afirmava que Karl Marx, um judeu, então ele já diminui o Karl Marx aqui, ele considera o Karl Marx um judeu e faz questão de demarcar essa posição, havia furtado esta palavra para sua teoria subversiva, o comunismo. Então ele considerava o comunismo como algo subversivo, como algo que era contrário às ideias a ele.
O Estado nazista, o Estado totalitário, ele é contrário a qualquer forma que pense em distribuição de riqueza e que pense em ascensão social da classe trabalhadora. Um partido totalitário, ao contrário, ele demarca essa diferença, esse ideal de pessoas prestigiadas e importantes dentro de uma sociedade e pessoas que devem ser obedientes e que, portanto, devem seguir as regras. Então, isso fica muito bem claro, isso fica muito bem evidente. E essa ideia está longe de ser uma ideia alinhada a um discurso de uma esquerda ou alinhada a um discurso comunista, porque o discurso de uma esquerda ele quer a distribuição de riqueza, um discurso de esquerda ele quer o empoderamento de uma classe trabalhadora. É aquilo que não há num discurso relacionado aos regimes totalitários. Então, os regimes totalitários eles se alinham a uma extrema direita. É um discurso de desigualdade, é um discurso de uma desigualdade que ela não estaria posta só na questão econômica, mas ela estaria posta na origem, ela estaria sendo posta de forma quase que intrínseca. Seria uma questão quase que genética, uma questão de raças superiores e raças inferiores. E ele leva esse discurso ao extremo. Ele não é um discurso só de posses de riqueza, onde a liberdade de concorrência vai gerar, então, essas desigualdades sociais. Não. Ele é um discurso onde não há essa liberdade, em que essa desigualdade ela é posta àqueles que têm privilégios e àqueles que não têm privilégios, e o indivíduo ele tem que se subjugar a essa ideia. E o Estado ele não é responsável pela igualdade, ele é responsável pelo funcionamento. Então, é um discurso que ele é colocado na linha da extrema-direita. Quando a gente tem uma extrema-direita sendo alocada, o discurso da direita ele se aproxima, ele chega a parecer um discurso de esquerda. Por isso o extremismo, por isso uma direita com um discurso tão extremista. Dessa forma. Então, os partidos totalitários, o partido nazista na Alemanha, fascista na Itália, ele está alocado nessa extrema-direita. Correto? E não é uma crítica que eu estou fazendo à direita ou à esquerda, ou tentando associar uma coisa à outra. Não, eu estou tentando colocar as coisas dentro das suas próprias caixinhas. Da mesma forma que existe o discurso da extrema esquerda, existe o discurso da extrema direita. E existe o discurso da esquerda e da direita. Cada um tem que ser alocado no seu lugar. Tá bom? Foi justamente para diferenciar a sua proposta de um novo modelo de sociedade, do socialismo primitivo, que Marx criou o termo comunismo, enquanto estágio pós-socialista. Hitler defendia que o retorno ao socialismo germânico do primeiro Reich, Então é uma coisa completamente diferente daquilo que era defendido como socialismo ou comunismo por Marx. Assim, na Alemanha, havia uma disputa retórico e linguístico-formal entre nazistas e comunistas em torno do uso e do significado do termo socialista na língua alemã. Então, para cada grupo, esse termo ele tem um significado distinto. O significado do termo socialismo para nazistas não é o mesmo significado do termo socialismo para comunistas e para pessoas ligadas à esquerda. Então, é uma disputa de conceito, uma disputa retórica, uma disputa linguística de uso desse conceito. Tá bom? E aí que uma fala do próprio Hitler se referindo a essa questão do socialismo, da utilização desse termo socialismo pelos nazistas. Por que eu iria forçar essas criaturas a se submeterem a uma disciplina rígida, da qual não conseguem escapar? Eles podem ter tantas terras ou usinas quanto querem. Então aqui ele está falando, não há ideia de distribuição de riqueza, não há ideia de ascensão da classe trabalhadora. A desigualdade ela está aí, as pessoas podem ter terras, troças, e submeter outras pessoas. Não é isso que nos importa. O importante é que o Estado, por intermédio do partido, decida quanto às ações e atitudes, pouco importando assim que sejam proprietários ou operários. Então, o importante não é que distribuição de riqueza, ascensão da classe trabalhadora. O importante não é isso. O importante é que você sendo proprietário ou você sendo operário, você se submeta ao Estado. É esse o ideal que está por trás. A sua submissão às regras, a sua ideia de coletividade, a ideia de que você não é um nada, que o Estado é tudo. Compreendem agora que tudo isso não significa mais nada? Nosso socialismo não tem uma forma de agir mais profunda.
não modifica a ordem das coisas. Não faz senão mudar as relações dos homens com o Estado. Então ele não quer aqui uma ascensão da classe trabalhadora. Ele quer que o homem entenda, seja ele proprietário ou trabalhador, que ele não é nada frente a esse Estado. Que é o Estado que é tudo. Que ele é um produtor. Que ele deve agir para engrandecer esse Estado. Que não existe indivíduo, que existe produtor dentro desse Estado, que não existe cidadão, que não existe pessoas que tenham direitos, mas sim pessoas que agem em torno do engrandecimento dessa nação, do engrandecimento desse Estado. Que significado tem a partir de agora as expressões propriedade e renda? Nenhuma, porque você é um membro desse Estado. Por que teremos a necessidade de socializar os bancos e as usinas? Por que a gente vai, então, dividir as riquezas? Nós socializamos os homens. No sentido de que ele socializava o homem, no sentido de que ele diminuía esse homem a ideia de sociedade, a ideia de Estado. A um ser nada na sua individualidade, no seu sujeito. A um indivíduo que age pelo Estado e que obedece ao Estado. Então o Estado é tudo e o indivíduo é nada na ideia do regime totalitário. Consegue perceber? Percebe, Cecília, a sua pergunta de qual que é a diferença da ditadura para o regime totalitário? Aqui no regime totalitário, a ideia é o Estado. A ideia não é um indivíduo. A ideia não é uma luta contra o comunismo, não é uma luta contra determinados ideais, contra determinadas plataformas, mas é uma ideia no sentido de fortalecer essa totalidade e diminuir o indivíduo sujeito a essa totalidade, a esse Estado. Nesse sentido, com esses conceitos por trás, começa a ação desse partido na sociedade, a partir de 1920. Essa plataforma ela é colocada, esses discursos eles são postos, e em 1923 o Partido Nazista tenta tomar o poder de maneira golpista, tenta tomar o poder de fato, destronando o imperador, tirando o parlamento, tirando a figura do chanceler. Em um golpe que é chamado o Putsch de Munique. E em 1903, então, nessa tentativa de golpe fracassada, as principais lideranças do Partido Nazista, Nacional Socialista Trabalhador Alemão, ele é presa. As principais lideranças são presas, entre elas a do Hitler. E o Hitler fica preso de 23 a 1927. E nessa prisão é o momento em que essas lideranças e a própria figura do Hitler têm tempo para poder pensar e articular e melhorar essa plataforma política e pensar nessa formação desse Estado. E é nessa prisão que o Hitler vai escrever sua grande obra, Mein Kampf, ou Minha Luta, as minhas ideias, as minhas propostas para a Alemanha. Em que ele desdenha ali o seu programa político e a ideologia desse partido nazista. E quando ele sai da prisão, em 1927, ele reorganiza e reestrutura o partido a partir dessas ideias geradas na prisão, com todas as insatisfações de um prisioneiro, com todas as ansiedades e as expectativas de um cara que havia vivenciado a Primeira Guerra Mundial e que não concordava com os rumos da política alemã. Ele, ao sair da prisão, ele reestrutura esse partido e reestrutura as milícias ligadas a esse partido. O que eu estou chamando de milícias? Organizações paramilitares, organizações armadas, treinadas, para agir em torno da garantia dos interesses desse partido. E aí a gente vai ter duas, as seções de assalto e as seções de segurança. As seções de assalto eram organizações paramilitares, armadas, responsáveis por levantar recursos para que fosse garantido os interesses desse Estado. E as seções de segurança eram também, as SS, eram também grupos armados, responsáveis por agir contra a oposição e agir em defesa dos membros do partido e em defesa dos interesses desse partido.
Então, aqui a gente está falando de fato, organizações armadas, de fato, organizações que agiam nessa sociedade quase que militarmente para garantir os interesses desses partidos. E essa reorganização do partido, essa reorganização dessas organizações paramilitares começou a atrair alguns trabalhadores, porque traziam promessas de melhoria de condições de vida, de melhoria de condições de acesso a bens e serviços dentro desse mundo. Principalmente com essa ideia de que se engrandecesse o Estado, se você melhorasse o Estado, você conseguiria melhorar o bem-estar de todos. Então, esse discurso ele começou a atrair vários trabalhadores. E o Hitler começou a ser visto nesse meio muito parecido com aquela forma como Mussolini começou a ser visto lá em 22, 23, na Itália. Como esse salvador da Alemanha, como esse líder infalível. Aqui não chamado de Duce, mas aqui chamado de Führer. Aqui chamado de mito, de liderança, daquele que iria tirar os alemães da crise que haviam emergido em função do final da Primeira Guerra Mundial. E entre a chegada do Hitler e dos nazistas ao parlamento, ao poder em 1933, e o surgimento e fortalecimento desse partido em 1927, existe um fator determinante que a gente não pode esquecer, que é a crise de 1929. A crise de 1929, surgida nos Estados Unidos e que atingiu o mundo como um todo, ela foi a gota d'água que faltava para que esse partido ganhasse popularidade. Porque foi usada pelo partido nazista como a prova de todo o discurso, como a prova de que o resultado, o produto de todas as mazelas, o causador de todas as mazelas, de todos os problemas econômicos, sociais vivenciados na sociedade, desde a desigualdade econômica até a desigualdade econômica, a fome, a falta de moradia, a questão do desemprego, até as questões sociais como violência, roubo, assassinatos, estupros, tudo isso era causado pela democracia e pelas liberdades. Qual que era a solução? A solução era um Estado totalitário em que essas liberdades individuais elas fossem tolhidas, em nome de um crescimento desse Estado, de um fortalecimento desse Estado. Então a crise de 29 ela começou a ser utilizada como prova do discurso e popularizou ainda mais o discurso totalitário dentro da Alemanha. Ao passo que um ano depois dessa crise, ocorreram eleições parlamentares, em 1930. Eleições por parlamento. A Alemanha era uma monarquia parlamentar. Existia o rei, existia o primeiro-ministro, existia o chanceler, que era o chefe de Estado, que ajudava nessa representação do Estado alemão, junto ao imperador, junto ao rei, junto ao Kaiser alemão. Então, nessas eleições parlamentares, o Partido Nazista veio nas propagandas insistindo nessa ideia de que a democracia era ruim, de que essas liberdades individuais elas tolhiam o Estado, tolhiam as riquezas gerais e que era necessária uma maior concentração de poder nas mãos do indivíduo, nessa ideia de fortalecimento desse Estado, de fortalecimento dessa nacionalidade. E que essa estrutura, que essa plataforma traria emprego, traria controle dos preços de produtos de primeira necessidade, iria lutar contra o comunismo, contra uma ameaça real existente naquele momento, frente à possibilidade de avanço da Revolução Socialista que tinha se efetivado na União Soviética e um avanço que poderia vir rumo à Europa. E defendendo a revisão do Tratado de Versalhes para beneficiar essa sociedade como um todo. E esse discurso fez com que os nazistas conseguissem 107 cadeiras dentro do parlamento, contra 77 dos socialistas. Então, os nazistas conseguiram quase cerca de 60% a 70% de todas as cadeiras do parlamento alemão. Então, repare que eles chegam ao poder por meio eletivo. Eles não chegam ao poder por meio de golpe. É um discurso que convenceu, é um discurso que encontrou respaldo em uma sociedade que estava abalada pela crise de 29. E isso é fundamental da gente entender.
Com essa informação da chegada dos nazistas ao parlamento e tal, eu vou terminar a aula de hoje, vou fechar a aula de hoje. Agradeço a vocês a atenção e deixo vocês, vou ficar uma outra aula de reposição hoje à tarde. Qualquer dúvida eu estou lá no Meet hoje para a gente poder conversar e tirar essas dúvidas, essas e as que tenham ficado, tá bom? Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro, ou até o Meet, para a gente dialogar e conversar um pouquinho, tá bom? Obrigado.